Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui o primeiro palestrante, é o Jean Tozeto. O Jean, ele é arquiteto urbanista, graduado pela PUC de Campinas. Tem escritório próprio desde 99 e é autor e editor de livros, adepto do Value Investing. Ele colabora com a Suno Research desde 2017, onde escreveu livros de sucesso em parcerias com Thiago Reis, professor Baroni e Felipe Tadevalt. Publicou sua primeira obra, MP Laffer, A Recriação de um Ícone, em 2012, de forma independente. Ele vai falar sobre o estoicismo aplicado aos investimentos e controle emocional para lidar com os riscos inerentes da renda variável. É isso, então, passo a palavra a Jean. Obrigado, Alexandre. Um prazer falar com você, tradutor do Sêneca no Brasil, editor da Monte Cristo. Vocês estão me ouvindo? Ouvimos. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Falar de investimentos e estoicismo é um tema espinhoso porque, a princípio, pode parecer que eles não se dão bem, que eles não se casam, né? Nós vivemos numa sociedade que tende a rotular as coisas e, no nosso século, parece que o radicalismo que toma conta dos discursos, só o radicalismo tem voz, e na filosofia e nos investimentos nós temos que ter moderação. Em meu parecer, estudar filosofia e estudar educação financeira não são atributos antagônicos, mas eles são complementares. Então, eu preciso, antes de mais nada, conceituar o que seria o capitalismo no nosso tempo. Nós sabemos que o capitalismo não é um sistema econômico perfeito, ele é passível de muitas críticas, ele é desumanizante em muitos aspectos, mas ele é o sistema vigente. E a nossa geração, muito provavelmente, ela vai passar e o capitalismo não vai acabar. Como nós podemos nos portar diante do capitalismo? A partir do conhecimento de suas regras e saber o que ele permite para que a gente tenha uma maior defesa em relação àquilo que ele pode trazer de ruim para as pessoas. Por isso, hoje, é fundamental você ter educação financeira, falar de dinheiro, conversar sobre dinheiro, porque esse é um tema muito relacionado com as emoções. E nesse ponto, o estudo do estoicismo, ele vem para dar um embasamento essencial para aqueles que querem ter uma boa relação com o dinheiro, porque a partir do estoicismo, você assume o controle ou você assume o moderamento das suas emoções. Nós vivemos num país onde pouquíssimas pessoas elas conseguem investir em renda variável, por uma simples razão. A maioria absoluta da população brasileira vive com algum tipo de dívida, né? Eu não quero entrar aqui na seara das dificuldades econômicas, estamos vivendo uma crise sem precedentes, nós sabemos da precarização do trabalho, mas nós temos também um grande contingente da classe média que também não consegue investir, porque são famílias endividadas, apesar da boa renda que elas conseguem auferir. Então, o meu discurso, de certo modo, será direcionado para essas pessoas. São pessoas que têm uma renda até um pouco acima da média, e mesmo assim elas não conseguem fazer uma poupança mensal. Por quê? Porque elas vivem num padrão de vida acima do que a renda que elas têm pode permitir. E são duas emoções relacionadas a esse comportamento. A inveja e a vaidade, né? Muitas pessoas, elas colocam a vaidade em primeiro lugar. Então, para elas não basta ter, por exemplo, um carro usado de 4 lugares, ela precisa ter uma SUV de 7 lugares, e como ela não consegue comprar esse carro à vista, ela faz o financiamento desse carro. Esse carro não vai servir para ela, vai servir para ela se apresentar perante a sociedade, perante os vizinhos, e muitas vezes esse carro financiado, que foi comprado, financiado pela vaidade de alguém, vai despertar a vaidade de outra pessoa. Né? Por exemplo, numa casa, numa rua, quando você reforma uma fachada, você percebe que o vizinho também vai reformar. Ou mesmo na família, quando você se muda para uma casa maior,
aquele cunhado quer morar numa casa maior ainda, e ele vai lá e faz o financiamento bancário para a residência. Então, ele assume compromissos, assume parcelas que vão consumir grande parte do salário para sustentar um padrão de vida ilusório. E nesse ponto, o estoico, ele consegue controlar esse tipo de vaidade, esse tipo de inveja, porque a felicidade dele não depende da emoção, da opinião de terceiros. Ele busca a sua felicidade na própria essência, na busca pela virtude. E uma das virtudes é você ter autodisciplina. A autodisciplina é essencial para você ter um equilíbrio também nas suas contas, na sua poupança mensal. E nós vivemos num país onde muitas pessoas têm medo da Bolsa de Valores. Elas consideram que é um ambiente muito arriscado, um ambiente de jogatina, um ambiente muito complexo. Realmente, o investimento... O Vilmar Prata já fez uma pergunta, eu já devo respondê-la ou eu continuo com a apresentação? Bom, eu vou continuar. No mercado financeiro, você tem uma atividade de risco inerente. E também no mercado financeiro, você tem as emoções aflorando. Quem consegue poupar mensalmente para levar um dinheiro para a Bolsa de São Paulo, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem a vontade de enriquecer rapidamente. Ela não quer ficar rica no longo prazo, ela quer ficar rica ontem. Então, isso desperta, nesse tipo de investidor, uma espécie de ambição, uma ganância. E a ganância desmedida, ela vai fazer a pessoa assumir riscos que ela não precisava assumir se ela fosse uma pessoa mais racional. Então, nós também temos as emoções imperando no mercado financeiro. Olha, o Aldo está me avisando que as perguntas serão respondidas ao final. Eu agradeço. Eu pretendo ser breve nessa apresentação, porque não é meu forte fazer apresentações verbais. Eu prefiro muito mais escrever, editar, para poder corrigir as palavras, do que falar de improviso. Eu até escrevi um roteiro, mas eu estou seguindo aqui conforme o meu sentimento me recomenda, né? Então, o mercado financeiro, você tem os investidores racionais e você tem os investidores que são tomados pela emoção. Que a maioria dos investidores, dos agentes, os especuladores, são tomados pela emoção. Quando a bolsa está num processo de crescimento, num ciclo de alta, a ganância, a ambição das pessoas, a euforia toma conta da maioria das pessoas. E elas deixam de comprar ações olhando o fundamento de uma empresa, o fundamento de um fundo imobiliário, para comprar ações pela simples razão que ela está subindo de preço e elas esperam que isso continue de maneira indefinida. Então, elas são levadas por um movimento de manada. Elas deixam de agir racionalmente e vão na empolgação. Então, o que acontece? O mercado funciona por ciclos. Nada vai crescer para sempre. Cedo ou tarde, o mercado sofre uma correção, e essa correção, quando acontece, ela desperta outros tipos de emoções altamente negativas nas pessoas, que é o medo, o pavor, né? Quando o mercado começa a cair, as ações começam a ter o preço delas cada vez menor, um dia após o outro, as pessoas ficam com medo, e aquelas pessoas que também são vaidosas, que não querem perder patrimônio, o que elas fazem? Elas fazem uma venda não racional. Elas acham que o mercado não vai parar de cair e elas realizam prejuízo e entregam suas ações para investidores que sabem controlar as emoções. Porque no mercado financeiro é preciso ser racional. E, às vezes, a racionalidade ela é contra-intuitiva. Por exemplo, nós estamos atualmente no momento onde a Bolsa de São Paulo ela vem perdendo pontuação dia após dia. Esse é um momento bom para pessoas comprarem mais ações e mais cotas de fundos imobiliários, desde que sejam empresas com ótimos fundamentos, desde que sejam fundos imobiliários bem fundamentados. Por quê? São pessoas que vão visar a renda passiva.
E para você aumentar a renda passiva, você tem que aumentar o número de ações. Para você, é melhor que a ação esteja mais barata do que o contrário. Então, são essas pessoas que controlam o ego, que têm disciplina, que não se importam de ver o patrimônio variar para baixo, porque elas não têm essa vaidade, são essas pessoas que conseguem, ao longo do tempo, comprar mais e mais ativos que vão gerar renda passiva. Quem sabe no futuro essas pessoas terão independência financeira. Esse é um aspecto muito importante. Então, um evento recente que abalou a Bolsa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, foi a eclosão da pandemia do coronavírus. Em março de 2020, várias bolsas ao redor do mundo, elas simplesmente travaram, elas quebraram, várias ações foram para baixo de maneira repentina, porque muitas pessoas se apavoraram, quiseram tirar dinheiro do mercado para guardar, para fazer reserva, porque elas não tinham certeza sobre o futuro. Então, elas sofreram na imaginação. Elas imaginaram que o pior podia acontecer e muitas vezes esse pior não se realizou. Teve investidores ou especuladores, por exemplo, que durante a pandemia do coronavírus, no começo, venderam ações de empresas que transmitem energia. E teve pessoas sensatas que compraram ações mais baratas nesse mesmo momento. Por quê? Essas pessoas que compraram as ações, elas raciocinaram que mesmo durante a quarentena, as pessoas continuariam a consumir energia elétrica. Então, as empresas de energia elétrica, elas não deixariam de existir de um dia para o outro. Então, essas pessoas que elas souberam identificar o mercado como ele era e não como elas queriam que o mercado fosse, elas realizaram ótimas compras, porque o capitalismo, ele vive em crise e ele se aprimora a cada crise. Nunca no capitalismo você vai ter um segmento muito prolongado de estabilidade. Ou ele está em euforia, ou ele está em decadência, se renovando. Então, quem compreende isso, controlando as emoções, tem um benefício melhor a longo prazo. Quais são os benefícios de você aliar estoicismo com investimentos? Você não deve jamais usar estoicismo como muleta, porque isso seria um auto-engano. Quando você quer investir bem, você percebe que você precisa ter crescimento não só do seu patrimônio financeiro, mas crescimento pessoal. Você precisa ir em busca de autoconhecimento. Então, muitas vezes, o investidor ele acaba desaguando no estoicismo pela busca do seu autoconhecimento. Então, ele vai perceber que isso é muito melhor do que simplesmente usar uma muleta para ganhar dinheiro, porque o dinheiro, no fim das contas, não é um fim, ele é um meio para ele poder realizar os seus desejos, as suas vontades, né? As pessoas que têm uma independência financeira e gostam de filosofia, por exemplo, elas têm tempo livre para estudar filosofia. Quando você tem uma independência financeira, você pode se desligar de um emprego enfadonho, de uma atividade opressora para você ter aquele ócio criativo que muitas pessoas hoje enxergam como pecado e que não é pecado. Se você puder ter o ócio criativo, você é uma pessoa abençoada, porque você vai poder ler os clássicos, por exemplo, ou você vai poder escrever seus próprios textos, acrescentar uma vírgula, um ponto que seja na história da filosofia. Aquela pessoa que tem independência financeira, também ela se liberta daquele círculo de amizades que são construídas visando um crescimento de carreira. Não que isso seja algo negativo, mas quem tem independência financeira consegue desenvolver amizades genuínas. E isso para o estoicismo é fundamental. Um pilar da felicidade para o estoico é o cultivo das amizades, onde você pode tecer reflexões que vão te trazer crescimento pessoal. Eu não sei se eu alonguei demais ou se eu encurtei demais essa conversa. Vocês perceberam que eu estou um pouco ansioso, então eu abro a minha participação para perguntas ou eu passo a bola para o meu amigo Alexandre. Oi, Jean, eu entendo que a gente vai deixar as perguntas para o final, né, da mesa. Certo. Então vamos continuar agora. Muito boa apresentação e aproveitar o gancho, vou te contar aqui, assim, eu comecei a traduzir o Sêneca que me interessei pelo estoicismo por causa de finanças. Eu ouvi alguns blogs não, esses podcasts de
finanças pessoais, e uns 2, 3 hosts falaram ali do Sêneca, e eu fui procurar e não tinha em português. E aí eu acabei lendo o livro do Taleb, se não me engano, o Antifrágil, tem um capítulo que é o Barbel de Sêneca, lá, os halteres de Sêneca. E não tinha, a carta que o Taleb citava não tinha disponível em português publicada. Eu falei, vou ler isso aqui, gostei, e comecei a traduzir. Então, excelente. Uma coisa que eu esqueci de dizer na minha apresentação é que muitos muitos investidores famosos, né? Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, ou eles têm uma forte educação filosófica, ou eles têm uma forte educação religiosa. O Peter Lynch, no livro dele, citou o padre na página de agradecimentos, então ele tem uma vida regrada, uma vida disciplinada. O Charlie Munger, ele é muito famoso por fazer citações de filósofos ou mesmo passagens de Bíblia nas suas cartas, né? O mesmo se aplica ao Warren Buffett. Eu poderia citar outros investidores que são adeptos da leitura, só que isso não é o que transparece para o grande público. O que transparece para o grande público é que eles são bilionários, né? Então eles ficam associados com aquela história de capitalista selvagem, coisa que eu acho que eles não são, né? O estoico também, ele tem consciência da sua brevidade da vida, então o investidor estoico, ele sabe que não vai passar a vida inteira acumulando patrimônio, ele consegue identificar o momento que ele deve usufruir desse patrimônio, e como ele sabe que ele vai dessa para melhor, ele sabe que nos Campos Elíseos tem maquininha de cartão de crédito, né? Então, ele se programa para deixar aquilo que ele acumulou em vida para a próxima geração, né? Então, isso você aprende lendo Sêneca também, né? Sobre a brevidade da vida. Você aprende também com Cícero, né? Que é o saber envelhecer. Então, assim, a gente podia se alongar nessa conversa por várias horas, mas nós temos um tempo reduzido, temos amigos que vão falar também. Agradeço a oportunidade ao professor Aldo Dinucci, que me convidou para participar desse evento, né? Eu estou conversando com um tradutor de Sêneca e um tradutor de Epiteto, né? Olha só que honra, né? São livros que eu tenho aqui na minha estante, e de modo que é um prazer. E digo também que em alguns livros que eu escrevo sobre mercado financeiro, eu procuro fazer um contrabando de filosofia, né, para o mercado financeiro, e hoje eu estou fazendo o caminho contrário, estou fazendo um contrabando de investimento para quem gosta de filosofia, né? Então, nessa troca, todo mundo sai ganhando. Justo. Bom, maravilha. Vamos